A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos meus amados irmãos e irmãs, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e agradecemos ao nosso Deus por mais esta oportunidade em sua presença. Quero neste dia compartilhar com a igreja a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, do seu versículo 44 em diante, que nos diz assim: As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhe: Por isso, todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não é a sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nós vemos como é maravilhoso o poder do nosso Deus. Como o Senhor, Ele concede sabedoria para aquele que o busca. Jesus, sendo Filho de Deus, vindo a esta terra com um propósito, era cheio de sabedoria vinda de Deus. Ele ensinava para a palavra de Deus por parábolas. Era uma forma que Jesus chegava ao povo para ensinar e instruir. Vemos aqui Jesus instruindo o povo. Vemos aqui a palavra de Deus sendo pregada com tanta sabedoria. E aqueles que ali ouviam diziam: Mas não é este o filho de um carpinteiro? O filho de Maria, uma simples mulher? Amados, Deus concede a sua sabedoria e graça a todos aqueles que o buscam. Não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua cor, a sua classe social. Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer te usar. Vemos aqui, aleluia, a importância dos valores. Jesus, Ele nos mostra quão maravilhoso é podermos compreender
que quando Ele nos chama, amados, Ele nos chama para uma vida nova. Ele não quer que eu e você venhamos ser maus, porque quando vemos aqui Ele trazer a parábola dos peixes, há uma separação, aonde os bons serão salvos, serão colocados ali no cesto bom, e os maus eram lançados fora. A Bíblia diz que naquele grande dia, aqueles que não andaram segundo a vontade do Senhor, estes serão separados. Este lugar de fogo ardente é o inferno. Nós servimos ao nosso Senhor Jesus, amados, para ir para o céu. Vai existir na nossa caminhada pessoas que vão se levantar e não vão crer e acreditar que Deus é na nossa vida, como aquelas pessoas olhavam para Jesus e não compreendiam de onde vinha tanta sabedoria, sendo ele filho de pessoas humildes. Filho de um carpinteiro? De onde vem tanta sabedoria? Quem sabe hoje você se depara numa situação assim, onde muitos não acreditam que Deus é na sua vida, que você é um instrumento de Deus. Muitos não acreditam que Deus ouve as suas orações. E por muitos não acreditarem, muitas vezes nós paramos e começamos a questionar se realmente Deus nos escolheu. Se Deus realmente é na nossa vida. Se os projetos, promessas que Deus nos fez, foi mesmo Deus falando. Quantas vezes paramos e questionamos Deus, o Senhor é mesmo em minha vida? O Senhor realmente me escolheu? Porque tanta luta, tanta perseguição, tanta adversidade. Mas eu quero lhe dizer que eu e você somos escolhidos, sim. Jesus, ele nos escolheu. Ele nos chamou para a sua presença. Por mais que tudo pareça difícil, continue acreditando e não pare. Por causa de vozes que dizem: da onde veio toda essa sabedoria? Será que Deus é contigo? Quem é o teu Deus? Será que ele te ouve? O que adianta você orar, fazer campanhas e propósitos? Cadê a resposta? Não pare por causa dessas vozes. Continue prosseguindo no seu propósito. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele diz que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Nós vemos, amados irmãos, que na maioria das vezes a perseguição contra as nossas vidas, o nosso ministério, os dons e talentos que o Senhor nos entregou, muitas vezes começa onde nós moramos, na igreja onde congregamos, na nossa família, no meio da parentela. Porque muitas vezes não acreditam, não compreendem e não aceitam. Mas por causa da incredulidade deles, nós não vamos parar de falar. Por causa da incredulidade deles, nós não vamos deixar de prosseguir. A mensagem diz que naquele lugar não houve tantas maravilhas por causa da incredulidade do povo. Quem sabe hoje você está vivendo um período da sua vida onde você desanimou. Porque você está cercado muitas vezes de pessoas incrédulas. Pessoas que não acreditam que Deus é na sua vida. E isso tem te ferido, tem te machucado e muitas vezes tem te roubado a alegria, o desejo de orar, o desejo de prosseguir avante, de continuar vivendo, sorrindo, acreditando que Deus tem um propósito na sua vida.
E quando nós paramos, amados, e começamos a dar ouvidos às vozes essas que não são de Deus e que não produzem nada de bom em nossas vidas, nós vamos perdendo a fé. Ao perder a fé, perdemos a vontade de orar. Quando paramos de orar, não queremos mais nem pegar na Bíblia. Chega um ponto que você diz, eu nem quero mais ouvir profetas porque não acredito. Chega um momento onde muitos se afastam do Evangelho e se desviam da presença de Deus por não acreditarem, por não suportarem mais as provações, porque se decepcionaram. Mas Jesus está dizendo, te esforça que eu sou contigo. Te esforça porque a sabedoria que você tem não é tua, sou eu que dou. Essa voz que o Senhor, aleluia, te concedeu e ungiu para você adorar, é para a glória dele. Os talentos, os dons que Deus te deu não é para ficar enterrado, escondido. Porque muitos não vão acreditar que você é profeta, que você é um adorador, que você é uma adoradora. O dom da palavra que Deus te deu para você pregar e falar para muitas vidas que Jesus salva, não é para você reter dentro de você. Tem pessoas que estão enterrando os talentos, enterrando os dons. Mas naquele grande dia nós daremos conta ao Senhor. O Senhor vai falar, Robevânia, eu te dei dons. Eu te capacitei. E o que você fez? Ah, Senhor, eu fiquei com medo. Ah, Senhor, se levantou algumas pessoas e não acreditaram que o Senhor era na minha vida, no meu ministério, e eu desisti. Eu recuei, Senhor. Eu achei melhor parar para fugir um pouco daquele cenário tão conturbado que eu estava vivendo. Só que de repente, Jesus, eu olhei para os quatro cantos e não vi mais socorro. Não tinha mais ânimo. Senhor, eu não tinha mais expectativa. Então eu desisti. Quem sabe você hoje se encontra dessa maneira. Mas Jesus está dizendo, não é para você desistir. Há talentos, pérolas, dons que Deus te entregou. E Jesus vai vir buscar a sua noiva, e você e eu não podemos chegar diante do Senhor com as mãos vazias, ou dizer simplesmente para Jesus, ah Deus, eu recuei porque lá na minha casa não acreditaram que o Senhor era na minha vida. Senhor, eu recuei porque meu marido não creu que o Senhor era na minha vida. Eu recuei porque no meio da minha família, na igreja onde eu congregava, ninguém me dava uma oportunidade. Eu via eles dando oportunidade para outras pessoas e as outras pessoas iam prosseguindo. Mas eu sempre ficava ali, Senhor, visto por último ou muitas vezes nem visto. Eu quero te dizer que quando a multidão não nos enxerga, os olhos de Jesus nos enxerga. Quando a multidão se levanta e questiona e se escandaliza a dizer por que ele ora assim? Por que ela louva assim? Ou por que ele prega dessa maneira? Ou por que ela intercede? Ou porque eles sobem um monte? Ou porque fazem campanha? Ou porque adoram dessa forma? Eles falam, se escandalizam porque não compreendem o poder de Deus. Só compreende o poder de Deus aquele que tem comunhão com Ele. Jesus, Ele sabia qual era o seu propósito nessa terra. Você acha que muitas vezes Jesus, quando estava ali no meio do povo,
a pregar e ensinar. Será que, por muitas vezes, Jesus não observou no meio da multidão aqueles que estavam ali só para observar e criticar? Aqueles que o olhavam com olhar de desprezo e com a cara feia? Aqueles que cochichavam um no ouvido do outro, dizendo: mas quem é esse aí? Não é o filho do carpinteiro? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quem ela pensa que é, quem ele pensa que é? Porque, aleluia, as pessoas não entendem qual é o propósito de Deus em nossa vida. Somos nós que precisamos compreender este propósito, irmãos. Somos nós que precisamos ter posicionamento para entender o propósito de Deus em nossa vida. Se você for esperar pelas pessoas, nem sempre você vai prosseguir. Se você esperar por muitas vezes pessoas te estender as mãos, você vai observar que muitas vezes não vai ter mãos estendidas para você. Mas o Senhor diz que eu te sustenho com a destra da minha justiça. O Senhor te fortalece. O Senhor vai dizer que Ele está contigo. Ele vai dizer: seja forte, segue adiante. Porque o que eu tenho preparado para a sua vida é muito maior do que você imagina. Você vê que na parábola, quando fala dos peixes, diz que a rede é lançada ao mar. E quando puxa a rede, vem vários tipos de peixe. Entenda que na casa de Deus há vários tipos de pessoas. Entenda que no mundo há vários tipos de pessoas. Entenda que Jesus diz que o trigo e o joio crescerão juntos. E não somos nós que vamos separar, mas é o Senhor no grande dia. Faça como Jesus, siga adiante. Entre, aleluia, aonde Deus te colocou e pregue com autoridade, sabedoria e unção de Deus. Deixe o Espírito de Deus que habita em você te usar. Entre neste templo ao qual o Senhor, aleluia, te colocou e adore. Adore como você nunca adorou, de corpo, alma e espírito. Entre na presença de Deus e deixa Deus revelar a ti os mistérios que estão ainda escondidos. Estamos vivendo o tempo onde os falsos profetas têm se multiplicado, mas ainda há vaso na terra. Ainda há profeta. Deus ainda, aleluia, entrega os dons espirituais à sua igreja. Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Deus ainda cura. Deus ainda realiza milagres. Deixa o papai te usar. Não retenha o Espírito de Deus que há em você, não, e não esconda-se da face de Deus. Não se esconda. Jesus está te chamando hoje. Vem. Vem para a presença dele, ouça a voz dele te chamando. Muitas vezes você ouve as pessoas, amigos, amigas, jovens, né? Ouve os amigos te chamando para ir para a balada, para as festas. Mas Jesus te convida hoje, venha para a minha presença. Aproveita enquanto ainda há oportunidade, igreja. Assim como você para ouvir as pessoas te chamando e falando coisas que muitas vezes são desnecessárias, ouça a voz de Deus falar com você, vem para a minha presença. Para de se importar com aqueles que te criticam. Olhe para o alto. Lá no céu tem um Deus que te conhece, que te vê, sabe tuas limitações, teus defeitos.
sabe aonde Ele precisa trabalhar para te consertar e nos consertar. Porque muitas vezes Ele nos leva lá no livro de Jeremias 18, Ele faz eu e você descer à casa do oleiro para ser moldado, para ser quebrado, para ter uma vida diferente. Por isso que Ele nos compara como um vaso de barro, porque aí dá para quebrar e fazer de novo. Amém? Então siga adiante. Siga adiante. E não retenha o Espírito de Deus. Deus quer te usar para realizar milagres aí na tua casa. Tu é profeta de Deus. Deus quer te usar para realizar milagre no meio da tua parentela. Essa parentela que te critica, que frustra os teus sonhos, que te aponta e diz por que tu ora que Deus não te ouve, é essa parentela aí. São os teus que Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. É lá no teu trabalho, quando você chega e muitos já apontam, lá é crente. Nós não somos crentes, nós somos cristãos. Nós estamos caminhando, suplicando a misericórdia de Deus para ir para o céu. Para não ser lançado, aleluia, no lago de fogo ardente, mas entrar pelos portões celestiais, adentrar a nova Jerusalém. E junto com os anjos, aleluia, dizer santo, santo é o Senhor. Amém, igreja? Soberano Deus e eterno Pai. Neste momento tão glorioso em Tua presença, eu suplico a Tua misericórdia. És tão lindo, Jesus. És tão maravilhoso. Eu te sinto. Alachore Kandaramanaragaya Surya. Terraya Subriandaramanabra Shore Kandarabasui. És bem-vindo em nossa vida, Senhor. Liberta-nos, ó Pai. Transforma-nos, Senhor. Toca do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés e nos faz uma nova criatura. Guarda nossa família e nossa casa, Pai. Brinda, unge com teu sangue carmesim e repreende toda a fúria do maligno. Senhor, eu oro neste momento, papai, suplicando o teu cuidado para com a minha vida, a vida da minha família, os meus familiares, a minha parentela e a tua igreja. Eu oro pelos meus irmãos que se afastaram do Evangelho. És o Consolador, Jesus, que consola os aflitos, que restaura, que liberta, que transforma. Nós pedimos que o Senhor os alcance com sua misericórdia, que o Senhor os resgate e traga para a sua presença, Pai, e que o Senhor os use em tuas mãos com grande autoridade, que eles possam se levantar nessa terra como profetas, cheio do teu Espírito Santo, com sabedoria, levando a tua palavra. Senhor, despertai a tua igreja. Despertai a tua igreja para buscar a tua presença, Senhor, para um avivamento. Este avivamento nos levará, Senhor, a orar com fé, com sabedoria, buscando a tua presença, e assim o Senhor encherá a terra, Senhor, da sua graça, da sua presença. Haverá libertação, transformação, cura, sinais e milagres. Vidas serão alcançadas, ó Pai, serão batizadas no Espírito Santo. Os dons espirituais serão renovados e o Senhor levantará os seus profetas sobre a terra. Oh, Jesus! A tua palavra diz que há de ser que no último dia derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Cuida, papai, dos nossos jovens. Senhor, estamos vendo tantos jovens se perdendo, tantos jovens sendo destruídos, tantas vidas sendo levadas. Protege os meus filhos. Protege os meus sobrinhos, ó Pai, sobrinhas.
os filhos e filhas dos teus servos sobre a terra. Livra os nossos jovens deste mundo de engano, Pai, deste mundo perverso. Deus, toca na mente, liberta, Pai. Liberta eles dos vícios, da imoralidade, das correntes. Quebra, Deus, todo jugo, toda maldição hereditária. O teu sangue tem poder, ó Pai. Quantas mães que choram, Senhor. Quantos pais. Quantos lares, meu Deus, que estão sendo, meu Deus, açoitados por situações difíceis, mas nós cremos no Deus que transforma, no Deus que restaura. Oramos em teu nome, Senhor, pedindo, meu Deus, a libertação. Que os lares sejam alcançados por sua misericórdia, Jesus. Oramos pelo órfão, pela viúva, pelos necessitados, pelas vidas que estão nas ruas, pelas vidas que estão nos presídios, ó Pai, pelas almas que estão aprisionadas, Senhor, pelas correntes do pecado. Oramos, ó Deus, para que o Senhor os alcance, pois o Senhor veio para todos e o Senhor não faz acepção de pessoas. Que o amor de Deus possa transformar os corações, ó Pai. Oramos para que a paz possa reinar sobre a nação brasileira. Tem misericórdia desta nação, Senhor, toca nas mentes. Repreende, meu Pai, todo este alvoroço e toda esta situação que está acontecendo sobre esta nação. Deus, que seja feita a tua vontade, meu Pai, porque o Senhor sabe como agir. Nos ensina a orar e compreender os teus propósitos. Nos conceda sabedoria, Jesus. Nos dê graça, meu Pai, para suportar os dias que virão. Senhor, alcança os nossos irmãos nas estradas. Os guardai e os livrai de todo mal. Senhor, visita neste momento a todos que estão enfermos, ó Pai, por misericórdia, ministra sobre eles a cura. Abre portas, ó Pai, de emprego para aqueles que estão desempregados e abençoa os que estão empregados. Supre, Deus, as nossas necessidades. Conheces, ó Pai, o que nós precisamos. Concede, Senhor, a casa própria. Concede, Senhor, o trabalho. Concede, Senhor, o alimento, as vestes, os calçados. Concede, Senhor, este dinheiro para pagamento das contas que estão atrasadas do aluguel, para comprar o mantimento. Jesus, usa de misericórdia. Não permita que falte nada em nossos lares, Senhor. Supre as nossas necessidades, ó Deus. Envia o socorro, porque o Senhor é o Deus de paz, o Deus de graça e de misericórdia. Obrigado, Senhor. Que a tua paz, que a tua bênção, que a tua misericórdia, que o teu cuidado, Senhor, seja sobre toda a terra. Que as nações sejam alcançadas e impactadas, ó Deus, pela tua presença. És o Consolador e nós confiamos em ti. Amém e amém, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre, e fiquem todos na paz.